Bom dia, jovens. Passando aqui para fazer um vídeo sobre domínio de uma função. Um tema que nós tocamos na nossa aula e que eu vou fazer esse vídeo para tentar reforçar, melhorar a ideia para vocês, né? Então veja bem, domínio de uma função. Mais especificamente, nós estamos tratando com funções reais de uma variável real. Nosso universo aqui é o conjunto dos números reais, né? Vamos trabalhar só com isso nesse curso. Muito bem, é muito específico, mas é por aí que a gente vai começar, não é? Muito bem, o domínio, algumas vezes você especifica, mas quando não é especificado, quando é dada só a lei de formação do domínio, então, nesse caso, no caso de funções reais de uma variável real, nós temos basicamente dois probleminhas, né? Duas situações em que nós não podemos realizar as operações. O domínio, na verdade, de uma função, que é um subconjunto aqui desse primeiro lado aqui dos números reais, é um subconjunto dos números reais, mas ele fica desse lado do domínio. Do outro lado você já sabe que é o contradomínio, né? Então o domínio, na verdade, da função f, vou me referir à função f, são todos os números reais, tais que f está bem definida, tá bom? Está bem definida. O que significa estar bem definida? Todas as operações ali envolvidas você pode fazer para aqueles elementos, né? São os elementos para os quais você pode realizar as operações e não deve haver ambiguidade no sentido de determinar elementos do contradomínio. Tá? Se um elemento aqui for em 2, então a coisa não está bem definida. Né? Então é nesse sentido que a gente fala f estar bem definida, tá certo? Por exemplo, como eu falei, há duas situações no conjunto dos números reais onde a gente basicamente não pode realizar as operações. É divisão por zero e raiz negativa, radicando negativo de raízes com índice par. Né? Eu vou fazer um exemplo de cada situação dessas. Por exemplo, ache o domínio da função, aí já vou dar a lei de formação, f de x igual a 1 sobre, vou colocar aqui 3 menos x, tá certo? Vou colocar 9 menos x, pronto, 9 menos x. Então você tem aqui uma divisão, né? Um quociente de 1 por 9 menos x. O que não pode acontecer nessa situação aqui? Que operação você não pode realizar? Você não pode dividir por zero, ou seja, o denominador dessa fração não pode ser o número zero. Então, o domínio, para você determinar o domínio, você vai ter que realizar domínio. Você vai ter que fazer a seguinte restrição. O denominador, que é 9 menos x, tem que ser um número diferente de zero. Quando você realiza esta inequação, quando você resolve essa inequação, você determina o domínio. Então, resolvendo a inequação, passo 9 para o segundo membro, você tem menos x diferente de menos 9, não é isso? Muda de membro, troca de sinal. Eu já falei o que está acontecendo aqui de fato na aula, mas a gente pode fazer assim simplesmente. Muda de membro, troca de sinal. Como aqui é negativo, eu vou multiplicar tudo por menos 1 para trocar o sinal. Quando troca o sinal nesse membro, vai trocar aqui também. Então você tem que x é diferente de 9. Aí você responde a questão. O domínio dessa função f são todos os números reais, tais que x é diferente de 9. Isso significa que você não pode calcular a função no ponto 9. O que acontece se você tentar calcular f de 9? Você vai ter 1 sobre, já vou fazer direto aqui, 9 menos 9, substituindo, né? 9 menos 9, que vai dar 1 sobre 9 menos 9, 0, e você sabe que isso aqui não tem resposta, né? Não existe número que multiplicado por 0 vai dar 1. Isso é uma impossibilidade. Então, o número 9 não pode estar no domínio da nossa função. Por isso que nós escrevemos isso. O domínio de f são todos os números reais, exceto o 9. Se você for representar graficamente, você vai fazer assim, né?
Essa aqui é a nossa reta real. E aí você tem aqui o número 9. Né? Aí tem 0, 0, 1, 2, 3, aqui menos 1, menos 1, tá? Todos os números aí, mas os elementos do nosso domínio são esses que eu vou fazer aqui de vermelho. Né? Todos, inclusive os negativos, exceto o número 9. Por isso que eu fiz essa bolinha aqui vazia, né? Dizendo que o número 9 não pertence ao domínio da função. 9 não pertence ao domínio da função. Existem outras maneiras de você representar o domínio, tá? Eu vou adotar essa por enquanto, mas a gente vai comentar mais sobre isso nas outras situações. Bom, uma outra situação em que você não, para você determinar o domínio, que você não pode realizar a operação, é a seguinte, vamos lá. Ache domínio da função, vou mudar aqui o nome da função, g de x igual a raiz quadrada de, deixa eu ver aqui, 9, vamos lá, 9 menos x. O que não pode acontecer aqui? No caso anterior, o denominador da fração aqui não podia ser zero, porque você não pode dividir por zero, né? Você não consegue dividir por zero. Mas no caso da raiz, de índice par, o que acontece aqui? Você não pode, esse número não pode ser negativo. Como é que você expressa essa afirmação? Isso não pode ser negativo. Então, você expressa da seguinte forma, cálculo do domínio aqui. Domínio 9 menos x não pode ser negativo. Eu expresso assim. Ele tem que ser maior ou igual que zero. Se ele não pode ser negativo, ele tem que ser positivo ou igual a zero. Tá bom? Daí, resolvendo esta inequação, você obtém o domínio da função g. Como é que você resolve a inequação? Passa o 9 para o segundo membro e você vai ter menos x maior ou igual, mudou de membro, troca de sinal. Agora, esse detalhe que eu queria que vocês vissem, né? Para lembrar aí do lado do ensino fundamental. Aqui você tem um negativo, mas eu quero o valor do x, não de menos x. Então o que eu faço? Multiplico toda a inequação por menos 1. O que acontece quando eu multiplico uma inequação por menos 1? Os sinais aqui são trocados, mas o sinal também que determina a inequação vai mudar a sua direção. Né? O que é maior passa a ser menor, tá bom? Então vai ficar x menor ou igual que 9, tá bom? Então, domínio da nossa função, que agora é g, né? Domínio da função g são todos os números reais, tais que x é menor ou igual que 9. E aí você respondeu a questão. Isso significa que se você for aplicar a função a qualquer número menor que 9, graficamente agora é assim, né? Você tem aqui o 9, só que o 9 está cheio agora, né? Porque ele também está no domínio. X pode ser igual a 9. Está aqui o 9. Vou colocar o 0 por aqui. 0, né, que está antes do 9. Como é a representação gráfica desse domínio agora? O domínio são os números menores ou iguais que 9. Igual já grafei aqui. Né? E menores é o que está à esquerda. Então, o que está em vermelho aqui é o domínio da nossa função. Tá? Esse vermelho é o domínio da nossa função g. Então, eu posso aplicar a função em qualquer um desses números aqui, até o 9. A partir do 9 já não vai funcionar. Por exemplo, se eu pegar o 10 e quiser aplicar a função a 10, 10 não está no... Observe que 10 não pertence ao domínio da função. Né? 10 está desse lado aqui. Ó. Ele não pertence ao domínio da função. O domínio da função são essas coisas em vermelho aqui, inclusive o 9, que não ficou muito vermelho, mas ele também pertence, tá bom? 10 não pertence ao domínio da função. O que acontece se eu tentar aplicar a função a 10? Você vai ter raiz quadrada de 9 menos 10, que é igual a raiz quadrada, 9 menos 10 é igual a menos 1. Qual é a raiz quadrada de menos 1? Isso aqui não existe, né? Não existe real que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 1.
Então, isso acontece quando você quer aplicar a função ao número que não está no domínio da função. Então, o domínio da função é importante você saber onde você pode trabalhar, com que você pode contar, né? Ou com quem você pode contar, tá certo? Em resumo, é isso. O domínio da função nos mostra isso, nos dá essa informação. Agora, se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, do lado esquerdo, aí vai funcionar. Por exemplo, o zero, zero pertence ao domínio da função, né? Está gravado ali está grafado em vermelho, está no conjunto que eu chamei de domínio. Se eu aplicar zero, ok, vou obter um resultado plausível, né? Vai ser raiz quadrada de 9 menos zero. 9 menos zero, que é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Nós já comentamos que quando eu olho a raiz quadrada como uma função, eu olho apenas para a sua raiz positiva, tá certo? Muito bem, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pergunte no grupo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Em algum momento eu volto com outro vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.